Boa noite a todos, Hare Krishna, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos comemorando o aparecimento do Senhor Nrsimhadeva, que é uma encarnação de Krishna que é muito desconcertante, mas é tão desconcertante, Nrsimhadeva é tão desconcertante que, por exemplo, ontem 2 festivais seguidos por Hare Krishna já é muito, né? Tem muita gente que veio ontem, mas hoje já não está. É tão desconcertante que o significado de ontem, por acaso, Prabhupada do Bhagavad Gita, ele falou sobre... Ele citou a consciência do homem assim chamado, educado, erudito materialmente, mas que na verdade está completamente enganado, é enganado, está sendo enganado e está enganando os outros, por não ter informação verdadeira das coisas como elas são, do que é conhecimento verdadeiro. Então, o Prabhupada fez um comentário que eles, embora com todo esse conhecimento material avançado, tantos títulos, né, eles são muitos, são adeptos do antropomorfismo e do zoomorfismo. Imagina que loucura. Né? E o conhecimento transcendental é tão profundo, é tão perfeito, e é a realidade dos fatos, que mesmo, isso é um absurdo, né? Atribuir a Deus uma forma humana. Não é. Isso é um antropomorfismo. E o zoomorfismo, adorar ídolos, né? O culto religioso que adora divindades na forma de animais, e até mesmo essa crença maluca de que o homem pode virar lobisomem, então, isso é o zoomorfismo. Agora, o conhecimento transcendental é tão perfeito que ele não aceita essa bobagem e ele confirma que tudo isso é possível, mas na esfera transcendental, de verdade. Porque Krishna realmente, quando ele aparece aqui, seja lá na forma desconcertante do Senhor Nrsimhadeva, seja na forma original dele, de Govinda, ele é sempre a mesma pessoa suprema. Ele é sempre Ishvara, Parama Krishna, Satchitananda Vigraha. Sempre. O controlador supremo e sempre pleno de eternidade, bem-aventurança e consciência, conhecimento. Então isso é Krishna. Então, quando Krishna vem na forma humana de vida, esses tolos que acreditam no antropomorfismo, esse absurdo, eles não acreditam que Krishna é um ser humano transcendental. É um ser humano, sim. Ele não vem como Vishnu. Aliás, ele veio e depois manifestou a forma de Krishna. Ele veio como Vishnu. Né? Nunca ninguém ouviu falar, nem a Bíblia fala, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus tem 4 braços. Não. Deus tem 2 braços, toca uma flauta, tem pena de pavão no cabelo, como a gente já sabe toda a descrição de Krishna. Isso é Krishna, o ser humano perfeito, porque quando ele vem, ele é um ser humano transcendental. Ele está sempre na sua forma transcendental. A maior prova disso é que ele estava cheio de netos já e ele aparentava um jovem de 20 anos. Ele estava aqui presente há 5.000 e tantos anos atrás, e ele estava cheio de netos já, e ele tinha a forma dele de jovem. Porque ele é sempre Jovana. Porque embora o corpo dele seja assim, humano, mas é o humano perfeito, o humano transcendental. Isso aí eles não conseguem entender. Mas claro, isso não é antropomorfismo. Isso é essência esotérica, oculta, do que está por trás dessa mentalidade maluca de antropomorfismo. E depois, como o aparecimento de hoje, de Nrsimhadeva, nem é animal, nem é ser humano, tá? É mais desconcertante ainda. É metade homem, metade animal. Krishna, o mesmo Krishna, Govinda, a mesma pessoa perfeita, aparece nessa forma, totalmente desconcertante. Isso aí está muito, mas muito além do zoomorfismo. Ele não é um leão, ele é um ser humano. Mas não tem antropomorfismo, porque ele também não é ser humano, ele é um leão, sim, transcendental. Ele é os dois.
Então o conhecimento transcendental é todo abrangente e superior a tudo. Aí alguém pode dizer, porque... Mas cada um tem sua crença, cada um tem sua maneira de ver as coisas. Tem. Em ignorância, fazer o quê? Em ignorância, o que se pode fazer? Mas porque o ser humano se transforma na lua cheia, não sei quanto, em lobisomem, zoomorfismo. Não, mas um yogi místico que alcança a perfeição das siddhas, as 8 perfeições da yoga mística, a última perfeição é essa aí, Kamavassaita. Um yogi místico, ele pode, dependendo das circunstâncias, por desejo próprio, ou por necessidade, ou até por capricho, assumir a forma que ele quiser. Então sabe que assumiu a forma do vagalume, depois foi furado lá no buraquinho, deu um problema grave para Katyayani. Tem tantas histórias. Então, o conhecimento perfeito é esse, que realmente o ser humano que se torna perfeito, o yogi místico, dotado dos 8 poderes da yoga mística, ele pode se transformar num leão, de acordo com o desejo dele, até se for caprichosamente, as escrituras falam, imagina. Então isso aí zoomorfismo transcendental, verdadeiro. É assim que se conquista as coisas e é assim que se entende as coisas. E não essa ignorância que Prabhupada... Falando isso porque ele citou isso no significado do verso de ontem, e é muito interessante essa ignorância crassa do ser humano, embora ache que é muito inteligente, muito avançado, muito erudito. É uma tristeza. É triste ver tudo isso, porque todos poderiam estar bebendo na fonte que dá conhecimento verdadeiro, que são os Vedas. Todos poderiam estar entendendo as coisas como elas são, ouvindo dos Vaishnavas, dos Tantras Vaishnavas, dos livros escritos pelos Vaishnavas, que não só são muito, muito avançados em conhecimento, como são Nityasiddhas, almas puras, almas que estão no estado de pureza completa. Por isso, para eles, não existe a condição de Karnapatava, sentidos imperfeitos. Eles não analisam nada com os sentidos imperfeitos, eles analisam com os sentidos perfeitos, purificados. Então vamos ler aqui a descrição do Bhagavatam e o comentário de Srila Prabhupada, as explicações de Srila Prabhupada, os detalhes que não têm sentidos imperfeitos. Ele está fazendo a coisa, mostrando a coisa como ela é, porque é a Nityasiddha, uma alma eternamente liberada. Nós todos somos. A gente tem que chegar lá, a gente é Nityabada agora. Através do aprendizado Sator Vrite, trilhando os passos dos acharyas prévios, que são Nityasiddha, nós também vamos resgatar esse amor puro por Krishna, que todos nós temos no coração, mas agora está encoberto devido ao nosso condicionamento material, a nossa ignorância, o nosso desejo de desfrutar desse mundo e desse corpo e a identificação com tudo isso. Então, Então aqui nós vamos ver um exemplo típico de alguém muito poderoso, mas que está só Hiranyakashipu. Hiranyakashipu quer dizer, em última instância, ouro e cama macia. É o que todo mundo quer, mas é a consciência demoníaca. É a consciência demoníaca. Então a gente tem que ser resignado, pôr os pés no chão e falar, puxa, deixa eu parar de viajar, eu tô maluco mesmo, deixa eu ouvir da fonte correta e agir da maneira correta. Isso é o modo da bondade, gente. Isso é dar certo na vida. O resto só vai dar errado e problema para nós mesmos. Muito problema. Muito problema. Um problema quase que eterno. A prisão na roda de Sansara, trocando de corpo como se troca de roupa. Vida após vida. É um problemão. Só experimentando as misérias materiais. Só tendo que passar por nascimento, doença, velhice e morte. Num lugar permeado por perigo, escuridão e ignorância, que é o universo cósmico material. Não é assim? Então eu escolhi aqui, para não ficar muito tarde, para a gente fazer o programa na hora certa,
espero. Eu vou ler para a gente se situar, e quem não conhece a história melhor ainda, poder fazer uma ideia do que estamos falando, senão parece coisa de, o que é isso, extraterrestre? Mas, então eu escolhi aqui só o resumo do capítulo 3, o resumo do capítulo 4, e depois, para concluir, resumo do capítulo 4, também, tinha escolhido. E depois o fechamento, que é o aparecimento do Senhor Nrsimhadeva e a aniquilação do demônio Hiranyakashipu, que foi misericórdia para ele foi liberado, ele não se deu mal, não. É sempre assim, Krishna, tudo que Krishna faz é bom. Então vamos começar aqui com o Srimad Bhagavatam. Esse aqui é o canto 7º, capítulo 3, então. Vou ler só essa introdução e depois partimos para outra, e qualquer comentário a gente pode conversar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Nrsimhadeva Bhagavan Ki. O plano de Hiranyakashipu de tornar-se imortal. É o plano de todo materialista. Todo mundo bota fé que um dia a ciência vai fazer você viver eternamente nesse corpo. Vai esperando. Nem sentado, deitado, porque... Nossa, Este capítulo descreve como Hiranyakashipu executou uma rigorosa série de austeridades para obter vantagens materiais, pondo assim em grande aflição todo o universo. Mesmo o Senhor Brahma, a principal personalidade deste universo, ficou um pouco perturbado e foi pessoalmente ver por que Hiranyakashipu estava ocupado em austeridades tão rigorosas. Hiranyakashipu queria tornar-se imortal. Ele não desejava ser derrotado por ninguém, nem ser acometido de velhice e doença, nem ser acossado por nenhum oponente. Assim, ele queria tornar-se o governante absoluto de todo o universo. Com este desejo, ele entrou no vale da montanha Mandara e começou a praticar uma classe de rigorosas austeridades e meditação. Vendo Hiranyakashipu ocupado nestas austeridades, os semideuses retornaram aos seus respectivos lares. Porém, enquanto Hiranyakashipu encontrava-se neste estado, uma espécie de fogo começou a chispar de sua cabeça, perturbando todo o universo e seus habitantes, incluindo os pássaros, os animais selvagens e os semideuses. Quando todos os planetas superiores e inferiores tornaram-se muito quentes a ponto de ficarem praticamente inabitáveis, os semideuses, estando aflitos, saíram de suas moradas nos planetas superiores e foram ter com o Senhor Brahma, o Criador, rogando-lhe que interrompesse esse calor excessivo. Os semideuses revelaram ao Senhor Brahma a ambição de Hiranyakashipu, que desejava tornar-se imortal, e com este propósito buscava exceder sua curta duração de vida e que desejava ser o mestre de todos os sistemas planetários, inclusive Dhruva Loka, que é transcendental, mesmo estando dentro desse mundo material, porque Dhruva Maharaja ganhou esse planeta de Krishna. Ao tomar conhecimento do objetivo que levou Hiranyakashipu a praticar a meditação austera, o Senhor Brahma, acompanhado do grande sábio Brigu e de grandes personalidades, tais como Daksha, foi ter com Hiranyakashipu. Então,
com a água de seu camundalo, uma espécie de cântaro, borrifou a cabeça de Hiranyakashipu. Esfria a cabeça aí, meu filho. Hiranyakashipu, rei dos Daityas, prostrou-se diante do Senhor Brahma, o Criador deste universo, prestando vezes e mais vezes respeitosas reverências e oferecendo orações. Quando o Senhor Brahma concordou em dar-lhe bênçãos, ele pediu para não ser morto por nenhuma entidade viva, para não ser morto em nenhum lugar, coberto ou descoberto, para não morrer nem de dia nem de noite, para não ser morto por nenhuma arma, nem na terra, nem no ar, e para não ser morto por nenhum ser humano, animal, semideus ou qualquer outra entidade, vivente ou não vivente. Continuando, pediu para ficar com a supremacia em todo o universo e implorou as 8 perfeições iógicas, tais como animar, lagmar, as perfeições da yoga mística. Então aí ele está falando com o Criador, né? E ele está certo de que enganei esse cara aí. Agora que ele me deu todas essas bênçãos, eu me tornei imortal. Agora ninguém me segura. Só que o Senhor Brahma é o Senhor Brahma. O desejo dele, a reputação dele, são sempre protegidos e sancionados por Krishna. Porque ele é a principal entidade viva dentro desse universo cósmico material. Ele é o responsável pela criação desse universo cósmico material, pela criação de todos os corpos, as 8.400.000 espécies de corpos que existem. Todas as que vivem na terra, na água, na forma de plantas, na forma de insetos, na forma de répteis, na forma de pássaros, na forma de quadrúpedes e seres humanos. Então, coitado, né? Mas ele está crente que abafou. Tanto é que agora, ó, Hiranyakashipu aterroriza o universo. Agora ele vai partir para o ataque, né? Este capítulo descreve na íntegra como Hiranyakashipu, tendo obtido o poder do Senhor Brahma, não soube aplicá-lo bem e, com isso, causou transtorno a todas as entidades vivas deste universo. Todo poder é Krishna que dá. Tudo que algum semideus faz é porque Krishna sanciona. Senão não pode fazer. E é assim mesmo. O ser humano às vezes tem bênçãos de Krishna, tem poder outorgado por Krishna, mas ao invés de usar a inteligência para o bem, usa para o mal. E muitas vezes faz um uso equivocado devido ao seu livre-arbítrio e acaba dando um tiro no pé, né? Acaba dando um tiro no pé. A ponto de, sempre falo isso porque isso é assim, é o cúmulo da estupidez, né? Cúmulo da estupidez. Esse planeta Terra pode ser praticamente aniquilado, né? Com 10, 20 bombas atômicas dessas que existem hoje em dia, aí, desde a bomba de nêutron, de hidrogênio. Mas os caras têm centenas, milhares e continuam fazendo. Então, isso é normal? Dá para entender isso? Quem acha que um cara desse realmente está com a cabeça no lugar, levanta a mão. É muita ignorância, gente. Muita ignorância. Mas aí, não é assim? Para que isso? Aí fica essa loucura que nunca vai acontecer, mas é outro sonho também. Não, a gente chega em Marte, a gente chega na Lua, a gente vai morar lá e a gente detona aí. Porque, claro, se detonar assim, está todo mundo aniquilado. Mas é essa inteligência. Então, o poder mal usado, a inteligência mal usada. Através de severas austeridades, Hiranyakashipu satisfez o Senhor Brahma e obteve as bênçãos que desejava. Após receber estas bênçãos, seu corpo, que fora quase totalmente consumido devido
as austeridades que ele executou, né, foi revivido e tinha acentuada beleza e um brilho que lembrava ouro. Ele chegou num ponto, ele ficou tanto tempo assim, na ponta dos pés, em pé, assim, fazendo austeridade para ganhar esses poderes todos, para ser abençoado pelo Criador, pelo Senhor Brahma, pelo semideus, para receber todo tipo de força. Ele fez tanta austeridade que ele ficou assim, ele estava vivendo praticamente do ar vital, do prana mesmo, porque o corpo dele ficou só um esqueleto e foi coberto por um formigueiro, as formigas foram comendo, fazendo, aí ele ficou ali, até que o Senhor Brahma chegou e ele já estava com a cabeça soltando chamas e com o cântaro dele, a água dele, refrescou a cabeça dele, aí começaram a conversar, e aí é isso, ele pediu as bênçãos, o Senhor Brahma deu, está todo satisfeito e está achando que vai, né, ocupar o lugar do rei dos céus, de Indra. Está achando que vai ocupar o lugar do rei dos céus. Ele queria vingar a morte do irmão dele, porque o irmão dele também achou que era o Kada, Hiranyaksha, e Krishna, em outra forma, que não é zoomorfismo, de javali, Krishna aniquilou com esse Hiranyaksha. E agora o Hiranyakashipu está tentando honrar o seu irmão, apaziguar seus sobrinhos, e por ordem na casa. Só que, coitado. Após receber essas bênçãos, seu corpo... já passei. Entretanto, incapaz de esquecer-se de fato de que o Senhor Vishnu matara seu irmão, ele continuou a invejar o Senhor Vishnu. Nas 10 direções e nos 3 mundos, Hiranyakashipu subjugou todos e colocou sob seu controle todas as entidades vivas, tanto os semideuses quanto os asuras. Os asuras são os demônios. Tornando-se o dono de todos os ambientes, incluindo a residência de Indra, o qual ele expulsou, ele passou a desfrutar da vida com muito regalo e acabou ficando louco. Para variar, né? À exceção do Senhor Vishnu, do Senhor Brahma e do Senhor Shiva, todos os semideuses ficaram sob seu controle e começaram a servi-lo. Porém, apesar de todo o seu poder material, ele estava insatisfeito porque era sempre arrogante e sentia orgulho de transgredir as regulações védicas. Krishna fala no Bhagavad Gita, essa é a natureza do demônio, imprudente e orgulhoso sempre. Todos os brahmanas estavam descontentes com ele e deveras amaldiçoaram-no. Chegou uma hora, então, em que todas as entidades vivas do universo, representadas pelos semideuses e sábios, oraram ao Senhor Supremo para libertarem-se do governo de Hiranyakashipu. Esses governos. O Senhor Vishnu informou os semideuses de que eles e as outras entidades vivas seriam salvos das condições temíveis criadas por Hiranyakashipu. Como oprimia todos os semideuses, os seguidores dos Vedas, as vacas, os brahmanas e as pessoas santas religiosas, e como invejava o Senhor Supremo, Hiranyakashipu seria naturalmente morto logo. Como última façanha sua, Hiranyakashipu passaria a atormentar seu próprio filho Pralada, que era um Mahabhagavata, um Vaishnava elevado. O filho dele era um devoto puro, salvou o pai. Então, sua vida terminaria. Quando os semideuses obtiveram essa garantia que lhes foi dada pela Suprema Personalidade de Deus, todos ficaram satisfeitos, sabendo que as misérias a eles infligidas por Hiranyakashipu chegariam ao final. Enfim, Narada Muni descreve as características de Prahlada Maharaja, o filho de Hiranyakashipu, e descreve como o pai inveja o próprio filho qualificado. É então que este capítulo termina. Então, tem alguém que está ouvindo sobre isso a primeira vez aqui? Então, está dando para acompanhar, não tá? Por isso que é importante a gente fazer assim um resuminho, ler o resumo de Srila Prabhupada, porque aí todo mundo se situa. Então foi essa história desse Hiranyakashipu aí, que vai ser
a causa do aparecimento de Krishna nessa forma de Nrsimhadeva, devido a ele, principalmente, ter primeiro tentado enganar o devoto criador, o Sr. Brahma. Segundo, começar a atacar o seu devoto puro, que é Prahlada Maharaja, o filho dele. Então agora o fechamento, o capítulo 8. O Senhor Nrsimhadeva mata o rei dos demônios. Então agora vamos ver como isso aí tudo acaba. Descreve-se neste capítulo que Hiranyakashipu estava disposto a matar seu próprio filho Prahlada Maharaja, mas aparecendo diante do demônio, como Shri Nrishikesha, ou Nrikeshari, metade leão e metade homem, a suprema personalidade de Deus matou-o. Seguindo as instruções de Prahlada Maharaja, todos os filhos dos demônios apegaram-se ao Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Quando esse apego intensificou-se, seus professores Sanda e Amarka ficaram muito apreensivos de que os meninos se tornassem cada vez mais devotados ao Senhor. Essa é a preocupação dos pais de demônios, né? O que meu filho está aprendendo? Tem amizade com Hare Krishna. Não. Tem que ver que esse Hare Krishna anda falando com meu filho. É assim mesmo, é isso aí. Foi o que aconteceu. E Prahlada falava mesmo. Quando esse apego intensificou-se, seus professores Sanda e Amarka ficaram muito apreensivos de que os meninos se tornassem cada vez mais devotados ao Senhor. Numa situação desesperada, aproximaram-se de Hiranyakashipu e descreveram em pormenores o efeito da pregação de Prahlada. Após ouvir isso, Hiranyakashipu decidiu matar seu filho Prahlada. Hiranyakashipu estava tão irado que, embora Prahlada Maharaja caísse a seus pés e dissesse muitas palavras só para apaziguá-lo, não conseguiu satisfazer seu pai demoníaco. Hiranyakashipu, tal qual um típico demônio, passou a pregoar que era maior do que a suprema personalidade de Deus. Mas Prahlada Maharaja desafiou-o, dizendo que Hiranyakashipu não era Deus, e começou a glorificar a suprema personalidade de Deus, declarando que o Senhor é onipenetrante, que tudo está sob o controle dele e que ninguém é igual a ele e tampouco maior do que ele. Assim, pediu que seu pai se tornasse submisso ao onipotente Senhor Supremo. Quanto mais Prahlada Maharaja glorificava a suprema personalidade de Deus, tanto mais irado e agitado ficava o demônio Hiranyakashipu. Hiranyakashipu perguntou a seu filho Vaishnava se Deus existia dentro das colunas do palácio. E Prahlada Maharaja imediatamente respondeu que, como está presente em toda parte, o Senhor também encontrava-se dentro das colunas. Ao ouvir seu jovem filho falar essa filosofia, Hiranyakashipu zombou da afirmação do menino, tomando-a como mera conversa de criança, e com seu punho deu um forte golpe no pilar. Logo que Hiranyakashipu golpeou a coluna, produziu-se um som estrondoso. Tem gente que pensa que, como assim? Deus está em toda parte? Sim. Deus está dentro de cada átomo. Tudo é formado de átomos. Não é? Krishna é paramano, é menor que o menor. Ele está presente. É devido à presença de Krishna dentro do átomo que os elétrons giram em torno do núcleo do átomo. Tem que ter uma força. A força gravitacional central é Krishna, sempre, em tudo. E tudo é formado de moléculas. E isso grosseiramente. Agora, por desejo próprio e por onipenetrância para satisfazer seu devoto, Krishna pode se manifestar dentro de qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Então, mas os demônios são assim, né? Se Deus existe, então que ele apareça para mim. Deus está preocupado em aparecer para um bobo?
Que vai ficar sob o jugo do desejo de um bobo qualquer? Por quê? Por que ele faria isso? Krishna é conhecido como Varaga Joshaiva, também o mais desapegado. E desapego significa isso. Ah, vai falando aí que eu não vou me manifestar para você não. Pode ficar a vida inteira aí com a sua arrogância, que isso aí quer dizer nada. Nada. O que pode afetar Krishna, esse desafio dos materialistas? Aqui ele vai aparecer porque ele quer satisfazer e proteger seu devoto. Aí é diferente. Deixa eu ver onde eu estava. Assim. Então, logo que Hiranyakashipu golpeou a coluna, produziu-se um som estrondoso. Primeiramente, Hiranyakashipu, o rei dos demônios, só conseguiu ver o pilar. Mas, para confirmar as afirmações de Prahlada, o Senhor surgiu do pilar como a maravilhosa encarnação de Narasimha, metade leão e metade homem. Hiranyakashipu entendeu de imediato que a extraordinária e maravilhosa forma do Senhor, de certo, significava sua morte. E então preparou-se para lutar com a forma que era metade leão, metade homem. Isso aconteceu, a morte de Hiranyakashipu é às 6 horas, por isso que o jejum é até às 6. Mas isso aconteceu por volta do meio-dia. E depois Hiranyakashipu ficou lutando com Krishna, com Nrsimhadeva até esse horário, até às 6, até ele ser morto. E nisso aí, Hiranyakashipu não só perdeu sua vida, como perdeu todo o seu exército, todos os seus comparsas, os seus servos foram também aniquilados por Nrsimhadeva. Acabou com a raça dos demônios. Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chadaskrita. Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Essa é a temática do aparecimento dele nesse mundo. Ele vem sempre para proteger seus devotos e aniquilar com aqueles que são devotos, mas são inconscientes, portanto são canalhas, com os não devotos, com os ateístas. E fez isso. Então ele apareceu meio-dia e matou Hiranyakashipu 6 da tarde. O Senhor realizou entre esse seu passatempo, lutando um pouco com o demônio, e à tardinha, logo antes de a noite cair, o Senhor agarrou o demônio, pô-lo sobre o colo e o matou, rasgando-lhe o abdômen com as unhas. Unhas essas que nem eram de homens, nem eram de leão, né? Era assim, a mão era de homem, a unha era de leão. Ele não podia ser morto nem por um ser humano, nem por nenhum tipo de arma, nem por nenhum tipo de animal. Ele tinha sido abençoado para isso, então, só que aí Krishna contrariou toda a regra. O Senhor não matou apenas Hiranyakashipu, o rei dos demônios, mas também matou muitos seguidores deste. Quando não restava ninguém com quem lutar, o Senhor, rugindo com muita ira, sentou-se no trono de Hiranyakashipu. Pronto, acabou o rei. Acabou com o rei. Com isto, todo o universo ficou livre do governo de Hiranyakashipu e todos sentiram o júbilo da bem-aventurança transcendental. Depois, todos os semideuses encabeçados pelo Senhor Brahma aproximaram-se do Senhor. Entre eles estavam grandes pessoas santas, os Pitas, os Siddhas, os Vidyadharas, as Nagas, os Manus, os Prajapatis, os Gandharvas, os Charanas, os Yakshas, os Kimpurushas e os Vaitalikas. Os Kinnaras e também muitas outras variedades de seres com forma humana. Colocados a uma pequena distância da Suprema Personalidade de Deus, eles começaram a oferecer suas orações ao Senhor, cuja refulgência espiritual encantava todos que o viam sentado no trono. Apesar de que ele estava todo borrifado de sangue do demônio, que colocou Hiranyakashipu no colo, nem na terra nem no ar, né? No colo dele.
nem dentro nem fora de lugar nenhum, ali no colo de Nrsimhadeva, com nenhuma arma, nem de dia nem de noite, 6 horas, não é nem dia nem noite. E o Hiranyakashipu viu o seu plano frustrado e perguntou para Prahlada Maharaj se ele queria alguma bênção, como bom filho, como devoto, apesar do pai ser um demônio. Prahlada Maharaj falou, sim, eu quero que o senhor tenha piedade desse meu pai ignorante, que o senhor salve ele. É isso, isso é o devoto, e esse é o demônio. Essa é a consciência demoníaca e essa é a consciência pura. E todos nós somos assim, todos nós temos os dois. Agora a gente tem que cultivar o lado puro, piedoso, devocional, submisso à pessoa suprema. E não como os demônios tentando ocupar a posição dele, o lugar dele, desfrutar no lugar dele. Porque isso jamais vai acontecer, isso é uma alucinação da alma condicionada. Isso nunca ninguém consegue. Nunca conseguiu, nem vai conseguir. Esse é o resumo da história aqui do aparecimento de Krishna nessa forma de Adbhuta Narasimha, né? Desconcertante, maravilhosa, de metade de leão e metade de homem, e o porquê que ele apareceu assim. Ok? E até devotos, né? Tem os devotos de Nrsimhadeva. Tem muita gente que, Nrsimhadeva, nós temos que adorar a Govinda. Nrsimhadeva nós sabemos que é uma encarnação de Govinda. Nós temos que adorar Krishna, a suprema personalidade de Deus. Mas tem uma galera que se identifica assim a ponto de, nós somos devotos de Nrsimhadeva. E dá para ver que parece mesmo, porque é sempre uma preocupação equivocada, de estar sempre protegido, nada que fizer de errado reverberar, porque Nrsimhadeva é poder supremo, porque isso aí não é uma boa consciência, não é esse o exemplo que os devotos Vaishnavas puros nos dão, muito menos o exemplo do filho de Hiranyakashipu, Prahlada Maharaj, muito menos. A gente pensa que a gente tem muitos inimigos nesse mundo. Sabe qual é o maior inimigo nosso? A nossa mente descontrolada. A gente pensa que tem muitos inimigos nesse mundo. O maior inimigo nosso são os nossos desejos equivocados, nossos desejos. Krishna, Prahlada Maharaj orou. Prahlada Maharaj orou a Krishna assim. Ele falou, Om Namo Bhagavate Narasimhaya Jalamarine Dipta Danstaya. Não é esse. Não. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namasteja Tejase Avira Virbhava Vajra Naka Vajra Danstra Karmashayan Randaya Tamo Graça Om Swaha. Prahlada Maharaj fez essa oração aí, é nesse momento aqui, para Nrsimhadeva. E qual que é a oração dele? Exatamente o contrário disso que eu estou falando, que tem os devotos de Nrsimhadeva aqui. Exatamente o contrário, porque esse verso fala, Prahlada Maharaj falou, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências, ofereço minhas reverências ao Senhor Nrsimhadeva, que é a fonte de todo o poder. Então, primeiro, ofereço minhas reverências ao Senhor Nrsimhadeva, que é a fonte de todo o poder. Ó Senhor, por sua bondade, manifestai, destruir, vejam só, destruir nossos desejos demoníacos de atividades fruitivas. O maior inimigo nosso é a atividade fruitiva, atividade por gosto dos sentidos. Esse que é o nosso inimigo. Então ele não orou para ter facilidade, para ter mais gosto dos sentidos, não. Ore que ninguém me perturbe, que nada aconteça de errado. Isso, na verdade, é a 7ª ofensa no processo de cantar o santo nome. Usar o nome de Krishna, usar o poder do nome de Krishna para cometer atividades pecaminosas. Então vejam só. Ó
meu Senhor, por tua bondade, destruir em meu coração todos os meus desejos demoníacos de atividades fruitivas nesse mundo. Aí, foi isso que ele falou. Ó, meu Senhor, por favor, bondosamente, manifestai-vos em nossos corações, para que, através da sua misericórdia, possamos ficar livres da ignorância. Porque essa ignorância sendo erradicada, nós não vamos ter mais medo de enfrentar essa árdua luta na existência material. É o que fala esse verso. É o que fala esse verso. Então, é bem diferente de uma invocação. Oh, me proteja, Senhor Nishinradeva. Tá, te protege para você fazer o quê? Ah, para ganhar mais dinheiro, para dar mais certo na vida, para desfrutar mais dos sentidos, para ter mais opulência, para ter... Isso aí não é Kashipu, não é para lá da Maharaj. Isso é o pai dele que era assim. Quem quer isso é quem está correndo atrás de acumular cada vez mais posses temporárias. Está em ignorância. Então essa é a ignorância que deve ser erradicada em nossos corações. É assim que nós devemos adorar o Senhor Nishinradeva, que ele apareça assim no âmago de nossos corações e destrua mesmo, pela bondade dele, primeiro os nossos desejos de atividades fruitivas que enredam, que só causam karma. São ações que geram reações. E depois que ele acabe com essa ignorância, que é a causa do medo na existência material. A ignorância é a causa do medo. Então, o significado de Srila Prabhupada, que ele fala que esse mundo material, ele é assim, ele é cheio de medo, ele é repleto de medo, todo mundo vive com medo, ou não? Quem pode dizer que não? Só que devido à ignorância, à falta de conhecimento, que esse medo reina. Por quê? Porque quem está nessa situação de só buscar atividades fruitivas e gozos dos sentidos, ele está sonhando. Ele está sonhando. E qual que é a maneira da gente acabar com o sonho? Acordando. Enquanto alguém não acordar, vai continuar sonhando. E enquanto alguém sonhar, pode ser que tenha um tigre prestes a engoli-lo ali. Mas ele está sonhando, isso não é verdade. Aí quem está acordado do lado dele, não está vendo tigre nenhum também. É mentira também. Então é mentira para quem está sonhando, é mentira para quem está acordado. Esse medo da existência material é falta de entendimento de que nada pode acontecer para a alma, nada pode acontecer para nós. Nós somos Ajo Nityaha Shashvato Janpurano Nahanyate Haryamane Sharire. Nós somos eternos, onipotentes, primordiais, imortais, perpétuos, né? E não morremos quando o corpo morre. Então qual que é o motivo do medo? Se o pior medo é o medo da hora da morte ou não. O que alguém tem a temer? Mas é esse conhecimento que erradica essa ignorância, que é a causa do medo. Aí a gente vai parar de sonhar porque a gente vai acordar. Acordado não sonha. Tem uns que sonham até acordado, é uma loucura. Mas o tigre que amedronta o pobre coitado que está sonhando, que está sendo engolido por ele, é só ele acordar que ele fica livre do tigre. Acordou suando, né? Mas, puxa, não era... Mas quem está do lado dele ali acordado, não está sonhando, não tem tigre nenhum também. Não tem para ninguém. Não tem razão nenhuma de medo, não. O medo é causado pela ignorância. Então, só o conhecimento erradica toda a ignorância, erradica todo o medo. Por isso, Prahlada Maharaja falou para Nishinradeva aparecer o coração dele e acabar com essa... Tamo quer dizer ignorância. Tamo, graça, onço, abayan, vai te tornar destemido.
Abhaya que é de destemido. Abhayam, Abhayam, Atmani, Buista, Om Shram. Essa é a oração de Prahlada. Acabou com a ignorância. Acabou com o temor. Tá bom? Então vamos abrir a cortina e receber as deidades, cantar para o Senhor Nrsimhadeva. Muito obrigado a todos. Voltem sempre. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai.